Tem horas que tudo desmorona de uma vez só, e parece que a gente não vai ter força para levantar nem um pedacinho daquilo que caiu. Você já se sentiu assim? Olhando para a vida e vendo ruínas onde antes havia planos? É como se o chão tivesse sido puxado, e tudo o que resta fosse o silêncio da perda, da frustração, da solidão. Em momentos assim, a alma grita por socorro, mas o mundo parece surdo. A gente tenta continuar, mas por dentro está tudo estilhaçado. Mas existe um Deus que não apenas escuta o grito da tua dor, Ele recolhe cada caco da tua história e começa, com ternura e poder, a reconstruir o que ninguém mais consegue tocar. E não é só uma área, não é só um pedaço da vida. Deus está pronto para te reerguer em todas as áreas. Do espírito ao coração, das finanças ao casamento, dos sonhos esquecidos à fé quase apagada. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo: filhos, bens, saúde, amigos. Ficou sozinho com sua dor, coberto de feridas e cercado por julgamentos. Mas mesmo ali, quando tudo parecia o fim, Deus já estava preparando o recomeço. E foi tão completo que Jó declarou depois: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, capítulo 42, versículo 2. Deus não apenas devolveu, Ele restaurou com abundância, com honra, com graça. E talvez agora você esteja como Neemias, ouvindo que os muros da sua vida estão em pedaços, que não vale mais a pena tentar reconstruir. Mas Neemias chorou, orou e agiu. E mesmo com oposição, zombarias e cansaço, ele viu Deus levantar algo novo. Porque onde há oração, há reconstrução. Onde há fé, há restauração. Está em Neemias, capítulo 2, versículo 20. O Deus dos céus é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Deus está te dizendo: eu ainda escrevo a tua história. Não importa o que foi quebrado, esquecido ou roubado. Ele entra onde ninguém mais entra. Ele toca onde ninguém mais toca. E ele começa do jeito que só ele sabe, do fundo do abismo até o mais alto monte. Talvez você precise ouvir isso hoje. Deus não terminou com você. Ele está apenas começando uma nova fase, uma restauração tão profunda que até as tuas feridas vão brilhar como testemunhos vivos. Se isso falou com você, se inscreva no canal. Aqui tem palavra diária para te sustentar quando tudo parecer fraco. Não caminha sozinho, não. Tem gente orando por você. Comenta aqui com fé: Deus vai me reerguer. Curte esse vídeo. Compartilha com alguém que também precisa ouvir isso. Deus vai te reerguer em todas as áreas. E o que hoje é dor, amanhã vai ser testemunho. Sabe o que mais machuca? Não é só ver algo ruir, é perceber que ninguém parece notar o quanto você tem lutado para não desabar de vez. Tem gente sorrindo por fora e sangrando por dentro, acordando todos os dias, mesmo sem vontade, só para não deixar tudo para trás. E Deus vê. Ele vê o esforço que ninguém valoriza. Ele escuta o que você não tem coragem de dizer para ninguém. E mais, ele se importa. Ele se move em direção ao quebrado, ao invisível, ao que está por um fio. Lembra daquela mulher encurvada que por 18 anos vivia curvada, sem conseguir olhar para frente? Está em Lucas, capítulo 13, versículo 11. Todos a ignoravam, mas Jesus a viu no meio da multidão. Ele parou tudo, chamou-a pelo nome, tocou nela, e ela foi erguida. Aquilo que era sua dor constante virou libertação diante de todos. É assim que Deus age. Ele entra na área que ficou esquecida por anos e diz: levanta, anda erguido, eu te vejo. E quando ele diz isso, nada fica como antes. Quantas vezes o coração se sente como aquele servo de Eliseu, cercado por inimigos, apavorado, sem saída. Mas está escrito em 2º livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles.
Quando Deus abre os olhos da alma, a gente enxerga que o céu inteiro está em guerra por nós, que tem exército invisível cercando nossa fraqueza, defendendo nossa história. E se agora, enquanto ouve isso, o teu peito está apertado, teu pensamento cansado e tua esperança meio apagada, respira fundo. Não precisa dizer nada em voz alta. Só fala baixinho aí dentro: Deus, me levanta. Essa simples entrega já move o coração dele, porque a tua fraqueza não é empecilho, é porta aberta para a ação divina. Jesus olhou para Pedro quando ele estava afundando nas águas e estendeu a mão. Ele não deixou Pedro se perder. Está em Mateus, capítulo 14, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Assim é com você. Mesmo quando você duvida, mesmo quando começa a afundar, ele vem, ele segura, ele levanta. Você pode até ter caído em muitas áreas, mas Deus não te deixou. E mais, Ele está no processo de levantar tudo: a tua fé, tua saúde emocional, tua dignidade, tua família, teus sonhos, tua paz. Tudo. Agora é hora de deixar Ele agir. Não endurece o coração. Abre espaço, mesmo com medo. Diz em silêncio: Senhor, eu aceito tua reconstrução. Porque quando Deus começa algo novo, não é para voltar ao que era antes. É para viver o que nunca foi vivido. Tem fases que parecem intermináveis. Dias em que o céu está tão silencioso que a gente começa a se perguntar se Deus ainda está ouvindo. Você ora, espera, chora e nada muda. E aí, sem perceber, começa a surgir uma dor diferente. Não mais do que aconteceu, mas do que ainda não aconteceu. A demora machuca. O silêncio pesa. Mas existe um segredo espiritual escondido na espera. Deus nunca se ausenta no silêncio. Ele só está trabalhando de um jeito que você ainda não consegue ver. Lembra de Lázaro? 4 dias no túmulo. Já cheirava mal. Marta e Maria mandaram chamar Jesus antes, mas ele não foi. Esperou. Deixou passar o tempo. E quando chegou, pareceu tarde demais. Mas aí vem a resposta divina. Em João, capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. A espera de Lázaro não foi castigo, foi cenário de milagre. O tempo que parece vazio é muitas vezes a preparação do céu para um recomeço que não cabe na lógica humana. A gente não entende o processo porque queremos resultados. Mas Deus está mais interessado na raiz do que no fruto. Ele primeiro cura o coração antes de restaurar a situação, porque ele sabe, se curar só por fora, a dor volta, mas se sarar por dentro, tudo ao redor se alinha. Você pode estar se sentindo como Davi no Salmo 13, quando ele clamou: Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre, até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos, capítulo 13, versículo 1. Esse clamor revela um coração despedaçado. Mas sabe o que é lindo? O mesmo salmo termina com esperança. No versículo 5, ele declara: Mas eu confio na tua misericórdia. O meu coração se alegrará na tua salvação. É assim com Deus. Ele deixa a gente desabafar, mas depois ele vem e sopra vida nova. Ele não se ofende com nossa dor. Ele entende, ele acolhe e ele responde com amor. Tem coisas que só o silêncio revela. Nele, aprendemos a confiar sem ver, a esperar sem ter, a continuar mesmo sem entender. E isso gera fé madura, uma fé que não depende de resultados para continuar firme. Uma fé que conhece o caráter de Deus, mesmo quando os planos dele parecem opostos aos nossos. Talvez hoje você não precise de explicações. Precisa só de um abraço, de alguém que diga: você não está sozinho, isso vai passar, Deus está contigo, mesmo agora. E eu te digo, não desista. Aguenta mais um pouco, o céu inteiro está conspirando a teu favor. A tua história não acabou, e mesmo que o tempo pareça cruel, Deus está no controle de cada segundo. Ele não se atrasa, ele te prepara. Quando Deus decide agir,
Não tem muro que permaneça em pé, não tem cadeia que continue fechada, não tem decreto humano que possa impedir. E quando ele move por completo. Ele não ajeita superficialmente, ele transforma de dentro para fora. Ele muda a essência, limpa as feridas, sopra vida onde só havia pó. E sabe o mais lindo? Ele não espera você estar forte para começar. Ele começa justamente quando você pensa que não tem mais força. É ali que a graça dele se manifesta. É ali que o recomeço nasce. Se essa palavra tocou o teu coração, se foi como um abraço de Deus na tua alma, se você sentiu que precisava ouvir isso hoje, então compartilha. Comenta aqui embaixo, Deus vai me reerguer. E se ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Caminha com a gente. Aqui tem palavra viva para te sustentar em cada passo. Você não está sozinho. Deus está contigo e Ele vai te reerguer em todas as áreas. E quando isso acontecer, vai ser impossível não perceber. Foi Deus. Só Deus. Fica firme. Tua história ainda vai fazer muita gente acreditar de novo. Fica na paz, com fé e com esperança. Deus te abençoe profundamente.